Vamos lá. Bom, me repetindo aqui para quem chegou agora, a Mentes Plurais trouxe aqui essa breve experiência, algumas ideias que a gente tem, algumas coisas que a gente viu com clientes nesses últimos anos que funcionou muito bem, indo além do serviço de consultoria, tá? Então, isso aqui é só para reforçar para quem chegou agora, que eu vi que algumas pessoas entraram depois da minha fala, mas depois a gente pode retomar isso. A nossa preocupação aqui na Mentes foi dividir, a gente começou a pensar, a gente sabe, né, quando faz brainstorm, a gente começa a pensar em 1 milhão de coisas diferentes, o cérebro fica ali igual janelinhas de pop-up. Então, a gente começou a pensar em algumas coisas, dividir em pilares, aquele monte de ideias que a gente teve e experiências que a gente foi resgatando, em como fazê-las em alguns pilares ali que trazem um pouco de filtro para cada uma das ações. Algumas têm mais coisas, algumas têm menos, mas tenho certeza que na hora que eu abrir aqui e começar a ouvir de vocês, todos os pilares vão estar bem recheadinhos aí. Então, vou começar com a parte de benefícios, que é uma parte muito interessante. Algumas experiências assim que eu já vi dentro de empresas que funcionaram muito bem. Olha só, a primeira ideia que eu trago aqui é refletir estatísticas de desigualdade em ações no mês da mulher. Olha que coisa interessante. Alguns anos atrás, na Islândia, olha só onde a gente foi buscar, uma empresa fez uma ação que liberava as mulheres, especificamente no dia 8 de março, alguns minutos antes que os homens, fazendo essa proporção de leitura da desigualdade salarial na empresa. Quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente entende que dentro da nossa cultura, dentro da cultura corporativa, é muito difícil a gente levar para a alta liderança, para a gestão, algo que escancare um ponto negativo, que a gente sabe que é presente ainda, infelizmente, em muitas empresas. Então, eu não posso falar para a minha diretoria, olha, vamos liberar as mulheres proporcionalmente mais cedo do que é a diferença salarial. Mas a gente pode pegar algumas estatísticas importantes e fazer essa mesma leitura. Olha, esse insight é muito bacana. Então, assim, no Brasil, as mulheres ganham 22% a menos que os homens. Quanto isso significa, quanto isso reflete na hora de trabalho? A minha empresa trabalha 8 horas, toda 10 horas. Quanto tempo isso reflete? Então, eu divido essa proporção e libero especificamente no dia 8 de março as mulheres um pouco mais cedo. Obviamente, a gente tem aqui vários tipos de corporações que têm realidades diferentes. Então, a gente tem algumas que podem ter ambiente fabril, algumas que têm terceiro turno, por exemplo. Então, a gente começa a trazer isso para igual quando é data de aniversário, que a gente já falou até no grupo pouco tempo atrás. Então, não sei, pode ser um tempo que elas podem usar durante o mês? Talvez. Então, começar a pensar nisso. Se a gente começar a pensar em outras estatísticas, também é muito interessante. Então, o Brasil está em 89º lugar no ranking de igualdade de gêneros. Como transformar isso? Claro, não vou dar 89 dias, nem horas, mas eu posso dar 89 minutos. Por que não? Ou fazer um almoço especial no dia 8 de março, um almoço de 89 minutos. Por que não? Ou levar 267 anos para alcançar a igualdade salarial, 267 minutos, ou algo do tipo. Então, pegar essas estatísticas que a gente vê que chocam tanto quando a gente estuda o tema de desigualdade de gêneros e trazer isso como uma ação que passe um recado de apoio da empresa para as suas colaboradoras. A gente sabe que nós, como pessoas físicas, sozinhos, a gente não consegue reagir a uma proporção tão grande de desigualdade no mercado e tão poucas empresas. Mas quando cada uma vai fazendo ações que mostram para as suas equipes que estão comprometidas em mitigar essa desigualdade, o resultado, o impacto dentro do sentimento dessas mulheres dentro da empresa é muito positivo. Então, passando aqui para a próxima, algumas outras ideias também, alguns benches que a gente viu no mercado. Então, por que não revisar a cobertura do plano de saúde de acordo com a idade das colaboradoras?
Então, a gente sabe que planos de saúde têm diversos exames que são cobertos ou não. Então, será que todos cobrem exame mamografia para as mulheres que são 40 a mais? Ou será que todos eles têm alguma ação favorável para as mulheres quando entram no período de menopausa? Então, quando a gente começa a pensar na flexibilização dos benefícios e sai daquela mentalidade engessada de, puxa, o que vale para um, vale para todos, a gente consegue, ou então, outra coisa que também é muito comum, né? A diretoria, a C-Level ou alta gestão, tem um plano de saúde mais robusto que traz outros serviços que para hierarquias menores não tem, apesar de que as mulheres que não estão nessas hierarquias têm a mesma necessidade, então por que não flexibilizar um pouco? Uma outra ideia muito interessante é oferecer, agora que as empresas estão voltando para o trabalho presencial, oferecer o trabalho remoto para mães de crianças de até 6 anos. Leiam aqui 5 anos e 11 meses, né, que é o que a gente trata como maioria dos casos, ou para crianças PCD em qualquer idade. Esse aqui é uma sugestão dentro do programa Emprega Mais Mulheres, que foi aprovado pelo governo em setembro de 2022. Então, começar a pensar nessas coisas que trazem um pouco mais de empatia e conexão com a realidade individual das mulheres é muito positivo. Uma outra inspiração aqui, olha que coisa incrível, licença menstrual até 3 dias por mês com compensação de horas para todas as mulheres. Esse é um projeto de lei aqui no Brasil desde 2016. Olha que coisa, e a gente nunca viu acontecer, apesar de já estar presente em alguns outros países. Então, Espanha já trabalha dentro dessa legislação, até anotei aqui, Indonésia, Coreia do Sul, Taiwan, Zâmbia, já são países que têm essa realidade. Às vezes a gente, quando faz algumas leituras de direitos trabalhistas em outros países, a gente vê um funcionamento tão diferente, tão longe da nossa realidade, mas o que a gente pode aprender com esses exemplos e que seja aplicável aqui, né? A gente não está falando de pagar a mesma coisa, a pessoa trabalhar menos, não é isso. A gente está falando de dar uma oportunidade para a pessoa ter mais saúde e ainda compensar com horas, que tenho certeza que mulheres que sofrem, 91% das mulheres hoje em dia sofrem muito com o efeito da menstruação. Então, tenho certeza que essa troca seria justa para todas. Outras duas coisas que já estão atuais aqui no Brasil, que são muito interessantes, é o reembolso do tratamento de fertilização, que já é feito atualmente pelo LinkedIn, e o reembolso de congelamento de óvulos, feito pela equipe do Mercado Livre também. Isso é pensar, voltando ali no que eu falei há pouco, no início desse slide, em como flexibilizar os benefícios de acordo com a necessidade de cada um. O quanto essa mulher não vai se sentir tão envolvida e grata e ter uma entrega melhor e ficar ali, melhorar aquela experiência do colaborador, como a Laura estava falando no começo da nossa reunião. Isso é importantíssimo, né? Ouro em pó, como diz Camila Farano, não é? Aqui, falando um pouco da rede de apoio. Por que não a gente usar o grupo de afinidade? Estou fazendo muitas perguntas, né? Eu vejo que eu questiono bastante, mas é isso, quando a gente joga ideias, acho que esse é o melhor formato, colocar perguntas e a gente vai construindo ali, dentro das nossas realidades, o que a gente pode fazer dentro das realidades propostas. Quando a gente fala sobre os grupos de afinidade, são aquelas pessoas que estão dentro do trabalho, todas voltadas com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Só que, assim, são grupos de afinidade que, muitas vezes, não tem ali... O papel do grupo de atividade não é estruturar uma estratégia e colocar ela em prática. Isso vai além, não é o grupo de afinidade que assina os cheques, não é? Mas o grupo de afinidade é quem tem a garra ali, é quem tem a mão na massa. Então, por que não usar isso como favor? Desculpem, a favor. Então, usar esse grupo para construir um ambiente seguro para o acolhimento de vítimas de assédio. Muitas das mulheres que são vítimas de assédio fora do ambiente de trabalho, veem na empresa o único lugar que elas se sentem seguras. E aí, trazer esse ruído, trazer esse medo, essa insegurança, exatamente para o único lugar onde elas se sentem em paz, geralmente causa tanto espanto que elas não fazem.
Então, continuam ali sofrendo essa dor, sofrendo calada, a entrega e a entrega delas no dia a dia de trabalho vai caindo, a produtividade, essa palavra me fugiu, perdão, a produtividade vai caindo por conta desse tamanho avilte que elas sofrem fora do ambiente de trabalho, e elas ficam sem ter com quem contar. Por que não usar o grupo de afinidade para o acolhimento? Estou falando aqui acolhimento, tá? Não estou falando de um trabalho de denúncia, de psicólogo, isso vai muito além. Mas pelo menos ter uma porta de entrada para que elas se sintam acolhidas, para elas poderem contar com alguém. Já é um grande passo. Para quem é vítima de assédio ou de alguma agressão, isso já é um grande passo, ter com quem falar. Também podemos usar o grupo de afinidade para fazer uma roda de conversa, indo no mesmo princípio. Muitas vezes, nós mulheres, nós pessoas, a gente quer conversar, ter uma escuta empática, falar com alguém que esteja fora do ambiente ali, óbvio, onde a gente costuma circular, fora da nossa casa, fora da nossa roda de amigos, que possa escutar e trazer um olhar diferente. Nem sempre às vezes é um problema, às vezes é só uma conexão empática. Por que não usar o grupo de afinidade para isso? Então, sentar com mulheres que têm as mesmas dores, as mesmas trajetórias, têm o mesmo ideal e trocar ali, fazer esse espaço de segurança. Uma outra coisa, duas dicas aqui que eu trago que são também muito bacanas. Uma é a Ângela, que é a inteligência artificial do Instituto Avon. A Ângela, para quem é parceiro já do Instituto Avon, já sabe bem como ela funciona. É um atendimento por WhatsApp que filtra ali as denúncias de vítimas de violência e usa todos os serviços disponibilizados para aquelas empresas que fazem parte da coalizão para prestar um socorro àquela vítima. Vou dar aqui alguns exemplos. Eu sei que é um atendimento nacional, tá? Eu sei que dependendo da gravidade do assunto, da denúncia, por exemplo, a Uber manda um carro para deslocar aquela vítima, seus filhos, para uma delegacia ou para um dos hotéis Accor, por exemplo. Peço licença aqui para falar as marcas, mas é algo que eu já participei, eu me sinto à vontade para falar, porque são coisas, eu estou fazendo aqui um merchan positivo dessas marcas que têm uma ação tão positiva dentro dessa frente importante. Então, divulgar isso internamente faz com que as mulheres se sintam seguras ali, pensem, voltando àquela mulher que não tem para quem pedir socorro, ela sabe que ela tem algum apoio da empresa. E como são coisas que não são auditadas pela empresa, ela se sente mais segura. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouquinho. E também tem as justiceiras. As justiceiras funcionam assim como a Ângela, é um atendimento nacional, também pelo WhatsApp, mas são mulheres, pessoas físicas ali, fazendo um trabalho voluntário. E esse serviço pode ser compartilhado sem limites, assim, digamos. É um trabalho que também faz a mesma coisa. Tem ali um grupo treinado para fazer esse acolhimento, escuta o caso, todo o depoimento da vítima e passa para psicóloga, passa para assistente social, passa para advogada, para que dê sequência e acompanhe essa vítima até o fim do caso. Então, isso são coisas que, assim, é só divulgar. Todas podem usar, independente da empresa fazer parte ou não dessas coalizões. Também temos uma ação, um exemplo de ação com a Mary Kay, que foi incrível, eu coloquei aqui dentro da rede de apoio, porque traz muito a questão muito forte de autoestima. Certa vez uma empresa não tinha também não tinha nenhum, na verdade, investimento para o Dia das Mulheres, então chamou revendedoras Mary Kay, que foram até a empresa, foram ali 3, 4 mulheres até a empresa, dentro de uma das salas de reunião. Essas mulheres têm o treinamento para dar aula de automaquiagem, um curso de automaquiagem, um curso breve. Então, as meninas sentaram ali, fizeram aquele curso, aquele momento de só mulher dentro das salas, maquiando, olhando para si, o tempo todo olhando para frente de um espelho, olhando para si. Isso mexe com a autoestima de uma mulher que é um sentimento quase que mágico.
E ao final dessa aula, olha, duas coisas muito positivas. Não só essas mulheres puderam comprar as maquiagens, então a empresa favoreceu ali o empreendedorismo feminino, como também fizeram uma atividade com post-its ali, gente. Quem nunca fez atividade chuva de post-it, o post-it fez uma diferença na vida da pessoa. Elas trocaram ali elogios. Puxa, você está linda de batom, ou faça mais isso. Colocaram ali depoimentos positivos umas às outras e saíram da sala com um output de, puxa, põe esse post-it na sua baia, na sua mesa de trabalho, na sua mesa de cabeceira, no retrovisor do carro, dentro da carteira, para que você possa revisitar esse momento de construção de autoestima e autoamor várias vezes. Olha que coisa rica. Então, isso a gente, às vezes, fala, puxa, hoje eu estou me sentindo muito bem, daqui a 2 dias a gente tem um dia meio mais ou menos. Revisitar esse elogio é algo que mantém viva essa sensação de quentinho no coração que as mulheres precisam, né, quando estão um pouco feridas internamente. E também outro que é algo essencial é trazer assistente social para dentro da empresa, exatamente para fazer uma leitura profissional de todas essas situações. Vou passar para a próxima, eu não quero, estou de olho aqui no relógio, porque eu não quero falar muito, eu quero ouvir de vocês. Carreira e desenvolvimento, eu tenho 2 dicas aqui. Uma é mentoria informal para as mulheres da empresa. Então, é muito, quem trabalha em empresa grande vê isso acontecer bastante, as empresas identificam as funcionárias que são mais carreiristas, que têm um perfil já, geralmente muitas que entraram no programa de trainee, já têm um perfil mais exponencial, já estão ali mais, um desenvolvimento mais pronto, e focam nessas mulheres para as mentorias, os programas de mentoria e coaching desenvolvidos. Mas por que não olhar e fazer um programa informal? Trago aqui o caso da Givaldan, que colocava no mural, as mulheres, obviamente, se candidatavam para fazer parte desse programa, colocavam ali qual é o expertise que elas dominam para poder ensinar outras mulheres, aí tinha um mural ali da mentoria informal, e uma mulher que precisa destravar um conhecimento, uma competência, uma habilidade, vai até aquele mural e entende como aquelas mentoras podem ajudar. E ali, dali saem matches de mentoria de 3, 4 reuniões, para que uma possa ensinar para a outra, independente das hierarquias, uma possa ensinar para a outra uma capacidade, uma habilidade diferente que está ali, só destravando. Então, puxa, já vi acontecer de como falar em público, como fazer apresentações incríveis, ou comunicação não violenta, técnicas de vendas, que são coisas, gente, um curso de Excel já está excelente. Uma mentoria ali de principais fórmulas. Gente, cada uma dentro da sua expertise, da sua realidade, podem se ajudar sem precisar esperar um desenvolvimento profissional, chegar a uma mentoria sugerida do RH para o plano de carreira, por exemplo. Isso já se ajuda e é simples e faz toda a diferença. Uma outra ação que também foi muito incrível, também na Givaldan, se chamava Vermelho Só no Batom, que são ferramentas para finanças pessoais. Então, uma das mulheres da área de finanças fez ali toda uma apresentação, também recurso interno, e dividiu com as mulheres interessadas que não tinham essa expertise, uma base ali, um Excel pronto só para elas entenderem, jogarem, começarem a controlar suas finanças, para ter aquela sensação de, puxa, meu trabalho, meu rendimento, meu dinheiro, minha escolha, minha decisão. Quantas mulheres, todos nós aqui dentro desse círculo, trabalhamos, estamos fazendo isso aqui. Quantas de nós têm plena condição de entendimento financeiro e quantas ainda não dominam essa técnica toda? Então, isso é muito importante para a mulher hoje em dia. Segurança é um dos temas que a gente falou no grupo essa semana, então vou abrir para a gente ouvir mais sobre isso. Para a gente ter segurança, para a gente poder falar sobre violência, eu não quis trazer aqui, obviamente, como sendo honesta com o que a gente acordou, não vou colocar aqui nenhuma palestra, nenhum curso, workshop, nada, tanto para mulher quanto para homem, mas é importante a gente ter aqui algumas coisas em mente. Por exemplo, um curso de autodefesa. Tem tantas empresas que fazem a ginástica laboral, por que não um dia da semana dedicar esse tempo para um curso de autodefesa, com um recurso que já está ali? Por que não? Por que não pensar em fazer um canal externo de denúncias, exatamente para sanar essa demanda que eu falei agora há pouco, de mulheres que precisam
denunciar casos internos que acontecem dentro da empresa, mas que não se sentem confortáveis em fazê-lo, porque quem vai ouvir essa denúncia é geralmente ou o diretor jurídico ou vice-presidente. Já vi que é CEO ou próprio presidente da empresa, geralmente são homens brancos, muitas vezes são os próprios agressores. Então, essas mulheres se calam e acabam saindo da empresa. Isso é muito comum acontecer. Então, por que não buscar um canal externo de denúncias com pessoas que saibam levar isso até o final, garantindo a confidencialidade do caso, enfim, tratando da maneira que deve ser feita esse estudo de compliance. E também ter uma política de segurança robusta e informá-la a todos. Muitas vezes os casos de abuso dentro da empresa se repetem porque as pessoas sabem que não há denúncia e quando há denúncia não há consequência. Então, quando a gente começa a disseminar essa consciência de que há consequência, a chance de evitar a propagação desse comportamento aumenta. E, por último, meu último slide, prometo, eu trouxe aqui duas ações extras que são muito bacanas. Uma, eu trouxe um business case de uma empresa de perfumaria que precisava fazer uma ação interna e não tinha também budget, e a diretoria não estava comprada, não estava convencida da importância dessa ação. É uma desses exemplos que as ações de diversidade e inclusão saem como bottom-up. Então, vai de baixo para cima até chegar à diretoria. Como as meninas não estavam entendendo como fazer acontecer e buscaram recursos internos. Então, elas, dentro do grupo de afinidade, fizeram uma descrição, olha que coisa bonita, fizeram uma descrição de o que significava essas definições de uma mulher atualmente. Então, colocaram ali força, resiliência, esse tipo de afirmação para resumir uma mulher. E entregaram todas essas descrições para as perfumistas, só perfumistas mulheres, dentro das suas interseccionalidades. Então, uma perfumista mulher preta, uma perfumista PCD, que pegaram toda essa descrição e criaram um perfume em cima dessa leitura de o que é ser uma mulher. O perfume era para aplicação em aromatizador de ambiente, e aí a equipe interna de marketing fez uma comunicação incrível de, poxa, vocês, mulheres, quando chegarem ao seu trabalho, perfumem a sua baia com esse aroma que potencializa o seu feminino. E aí foi uma ação, foi um buzz interno incrível e teve, assim, muitos pontos positivos de alcançar a empresa com um resultado tão forte sendo feito dentro de casa. E a outra coisa que eu trago aqui é uma sugestão também que uma das meninas colocou no grupo, é diálogo aberto. Antes da gente chegar nos clientes levando tudo que eles querem, por que não ouvir? A gente achando que eles querem, que sabe o que eles querem, por que não ouvir? Por que não ouvir as mulheres de dentro da empresa? Porque às vezes a gente tem uma sensação de que a gente sabe, porque a gente trabalha ali, a gente sabe as necessidades delas, mas às vezes não, elas estão num ambiente tão distante, a baia ali, o batente, como a gente diz, está tão distante de nós, que é importante a gente ouvir como é a realidade de cada uma e aí conseguir construir e co-criar. Sempre aqui pensando na experiência do colaborador, né? Não na construção de marca. São outros conceitos. Mas é isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu vou pedir licença, eu vou parar de compartilhar para eu poder vê-los e tomar nota do que a gente vai trazer aqui. Estão por aí? Sim, todos por aqui. Oba, Thaís. Vamos ver, gente. É isso que eu trouxe para vocês. Vou ficar feliz aqui em vocês me permitirem anotar as ideias que vocês trouxerem, as dúvidas, sugestões. E aí, como eu já tinha prometido para quem chegou depois, o intuito é dividir essa apresentação com todas as ideias extraídas desse encontro, com todo mundo que está aqui. Vamos lá. Alguma mão levantada? Não, no momento não.
Não acredito que eu trouxe ideias suficientes para ninguém ter uma dúvida, uma sugestão ali. Mari Matias, vamos, Mari. Parabéns. Bom, primeiro eu quero parabenizar assim, essa iniciativa. Eu participo há pouco tempo do clube e estou encantada com o trabalho de vocês e como vocês se dedicam assim, a um propósito comum, tá? Posso fazer uma apresentação bem rapidinho? Assim, Bom, eu sou a Mari, eu sou da Duomo, eu trabalho na área de desenvolvimento, tem um programa que chama Inteiras para Mulherar o Mundo. Então, eu trabalho muito com mulheres, então estou muito conectada com as dores, com as dificuldades. E aí, vocês foram falando, eu falei, nossa, quantas ideias criativas que a gente pode fazer internamente. E me surgiram algumas ideias. Primeiro, quando você falou da questão da escuta, eu participei de um projeto uma vez da Klabin, eles elegeram pessoas que seriam do comitê de acolhimento. Então, de repente, criar dentro da própria empresa esse comitê. É importante tomar um cuidado, porque a própria Camila falou que às vezes o ouvinte é o próprio agressor. E assim, então, como que você compõe aquele grupo é muito importante. Então, se puder ter uma roda de conversa antes, falar de agressões, falar de agressões visíveis e, sabe, e invisíveis, sutis, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, é bem importante esse letramento e escolhi essas pessoas, e isso foi bem bacana. Realmente foi um projeto incrível. E aí surgiu mais uma ideia que a minha filha participava de uma escola que a gente fazia, que eles faziam todos os anos a Feira da Troca. E nessa feira não podia ter dinheiro, a gente podia trocar, e não interessava, às vezes você trocava assim, tipo, um patins por um livro, e não interessa, então não tinha a valoração do que, e se a pessoa topasse, estava tudo bem, e imagina a gente fazendo isso com criança, né, que de repente eles viam uma pena, daí eles achavam que estava tudo bem trocar com o patinete, mas era incrível, e isso criou-se uma ideia nela de menos consumismo, sabe, no sentido assim, poxa, o que eu não me serve mais pode muito servir para outras pessoas. E no final, quando sobrava um monte de coisas que ninguém trocava, era doada para uma instituição. Então, eu penso que a gente poderia fazer isso dentro das empresas. Imagina levar as roupas que você não usa mais, né? Aquela roupa descolada, ou sapato, ou um acessório, enfim. E que faça essa interação entre as mulheres e depois, no final, de repente, se sobrar, pode fazer a doação para uma instituição que apoie mulheres em vulnerabilidade. Então, me surgiu essa ideia que assim, eu achei que legal. Falei, nossa, como é importante, né? Assim, experiências de outros cenários. E outra coisa que eu pensei foi a Feira do Livro, no mesma pegada, sabe? De repente, bom, eu ia ter muita dificuldade de participar dessa feira, gente, porque eu deixo usar meu carro, minhas roupas, pode dormir na minha casa, mas não leve meus livros, entendeu? Mas eu acho que seria uma boa a gente falar assim, poxa, tem um livro que eu li, que eu nunca mais vou ler, que fez tanta diferença na minha vida, então fazer a feira do livro nesse espírito da troca também, sem entrar dinheiro, sabe? Eu vendendo num preço irrisório, daí esse valor, por exemplo, R$ 5, R$ 4, e daí a gente também fazer uma doação para uma instituição. E mais uma coisa que tem tocado muito a minha alma é trabalhar com arte. Hoje, assim, eu tenho uma parceria e, assim, a gente tem proporcionado vivências, de música, por exemplo. Então, de repente, sei lá, será que no grupo não tem alguém que é bailarino, alguém que dê aula de música, de dança, e de repente chamar as pessoas para um momento mais lúdico? Por quê? Às vezes a gente fica querendo ensinar a partir do cognitivo coisas que uma experiência ligada à arte pode nos ser muito revelador e tocar muito nosso coração. Então, eu acho que a gente poderia criar isso. Ou, por exemplo, uma roda, eu acho, assim, hoje, eu não faria do Dia das Mulheres coisas assim, vamos supor, roda de conversa. Acho super bacana, conduzo roda de conversas com homens, com mulheres. Só que daí eu acho que é uma coisa que tem a ver com
assim, dentro do aspecto de formação, e não que a gente vai fazer uma coisa de deformação, entendeu? Mas que acho que a gente poderia fazer algo que fosse um momento de prazer. Tem uma peça da Denise Fraga, que agora eu esqueci o nome, que é uma que está em cartaz, assim, e ela fala assim: nós precisamos colocar na nossa agenda o prazer. E da minha experiência trabalhando com mulheres, se eu fosse falar dois temas que eu acho que é muito importante a gente se dar conta, primeiro é a autoestima e a autoconfiança. Por quê? Dentro do ambiente corporativo, a gente não foi formatada para esse ambiente na cultura do patriarcado. Preciso dar aula para todo mundo sabe isso. Então, isso afeta drasticamente a nossa autoconfiança neste ambiente. As mulheres não sofrem de falta de autoconfiança no papel de mãe, então a gente precisa entender isso. E uma outra coisa que me chama muito a atenção é como ainda a gente está presa na lógica do cuidado do outro. E a gente se identifica enquanto ser de valor na relação, se eu estou casada, se eu tenho filho, se eu estou trabalhando, se eu tenho uma equipe. E eu acho que a gente precisa criar espaços onde as mulheres possam olhar para elas e como elas cuidam delas e como elas têm na sua agenda o espaço para isso. E aí eu não sei, sei lá, fazer dança, ou assistir um filme juntas e discutir o filme, ou ser uma roda de poesia, sabe? Para ser um momento assim de falar do lúdico, de falar de outras coisas da vida. Eu considero todas assim, fiquei muito surpresa, sabe, Camila, de quantas ideias existem que a gente pode fazer internamente. Então, eu queria te dar os parabéns mesmo, e eu vou ser muito honesta com você. Eu não tinha pensado nada disso, e eu só pensei a partir do teu estímulo, entendeu? E foi Que bom, conectando, Mari. fazendo sinapses, né? É esse o intuito mesmo. Despertar esse olhar para aquilo que a gente não pensou antes. E, puxa, estava tão aí, eu não vi. Que bom, fico feliz. Vamos lá, Maravilha. Vamos pessoal. juntos no espírito da sororidade. É isso. Mais alguém, gente? Ainda temos tempo. Gente, não acredito que eu peguei todas as ideias do mercado e coloquei aqui a ponto de ninguém ter mais nenhuma. Caramba, muito bom. Bom, eu vou fazer o seguinte: coloquei aqui os inputs da Mari. Mari, se você me permitir, vou incluir aqui na apresentação e Por favor. vou dividir com todos que estão aqui. Tudo bem? Não Maravilha. posso dar por e-mail, pelo e-mail que vocês. Ah, Márcia. Vamos, Márcia. Venha. Camila, tudo bem? Boa tarde para todas vocês. Eu sou a Márcia Tavares, sou da UIAID, trabalho com a pauta de diversidade etária ou diversidade geracional. E não tenho muitas sugestões práticas, porque eu acho que já foi bem completo o que vocês falaram, mas eu sinto falta da gente acolher a pauta da mulher madura, de trazer discussões sobre menopausa, sobre como se reinventar, como sobre não admitir que, por ter provavelmente o menor salário da família, a gente vai ser eleita para pedir demissão e assumir os cuidados com os pais que se tornaram dependentes e que a verdade é que a gente não tem condições financeiras, a maioria da população, de pagar uma ILPI caríssima ou de manter home care de boa qualidade em casa. Então, é mais uma sugestão de pautas relacionadas à mulher de uma outra faixa etária e discutir sexualidade e discutir, como a Mari estava falando, né? As mulheres não têm essa insegurança quando se fala da maternidade, mas e sobre outros assuntos? E sobre a menopausa?
E quanto isso interfere na produtividade das mulheres? E a gente ainda não está habituado a essa temática, porque ela é muito nova, né? A gente não vivia tanto. Então, a gente não tinha esses desafios no mercado de trabalho. Então, o acesso das mulheres ao mercado também, de forma ampla, é muito recente. Então, são todas questões muito novas que, às vezes, a gente ainda não está dando conta, porque ainda está confuso na nossa própria cabeça, né? Então, a coisa do preconceito é usar cabelo grisalho no trabalho, é bonito se for homem, é charmoso. Mas e a mulher? Desleixada? Não passa uma boa imagem para o cliente? Sabe? Tem muitas temáticas relacionadas à mulher madura que eu acho que a gente precisa trazer e é uma ótima oportunidade. Não quero que a gente fragmente, mulher é mulher, né? Mas a gente precisa olhar com um pouquinho de carinho também a mulher madura que continua no mercado de trabalho e que tem as outras jornadas também em paralelo e a idade vai passando, mas a sobrecarga não diminui, né? Como é que a gente apoia, como é que a gente acolhe as pessoas, as mulheres? Então, eu acho que era mais nesse sentido, assim, tem muitas pautas para falar, trabalho, aposentadoria, como se preparar para essa vida longeva, né, para essa vida mais longa, os desafios que vêm, mas a sugestão mesmo era a gente colocar, dar um lugar para olhar, para discutir as questões das mulheres maduras. Excelente. Nossa, super bom ponto. Muito a construir em cima desse recorte, né? Muito mesmo. Muita, por isso que eu não posso ficar falando, mas quem tiver vontade de conversar sobre esse assunto, me procura, que aí a gente conversa. Excelente, Márcia. Muito obrigada. Estou vendo aqui a Eliane de mão levantada também. Olá, pessoas lindas. Desculpa o barulho, é que eu estou no ônibus, voltando para casa. Primeiro lugar, quero agradecer muito, porque o clube e o grupo têm ajudado bastante a expandir ideias, compartilhar conhecimento, e isso para todas nós é muito importante. Já dizia minha avó, conhecimento nunca é demais, não ocupa espaço. Segundo, que todas vocês falaram, assim, é muito importante, muito necessário. Sei que tem muitas meninas e mulheres aqui que não tinham a concepção de todo esse material. E queria compartilhar uma sugestão que eu sempre fiz na empresa da qual eu trabalhava. Eu agendava com o Sistema S, eles encaminhavam um negócio o pessoal para fazer kick massagem. E aí a gente agendava, e aí neste dia exclusivo para o mês de março, a gente agendava 2, 3 turmas por semana para as mulheres poderem fazer massagem. E esse autocuidado é muito importante mesmo, porque revigora, faz a gente entender que a gente pode. Não é só o marido que pode ir para o jogo de futebol, não é só o marido ou os filhos que podem fazer happy hour. E a gente merece, porque quando eles olham, né, não só para os homens, mas os filhos que têm a gente também como referência, olha a mãe do outro, a esposa do outro ou da outra, e vê que ela tem e possui aquele autocuidado, e olha para o seu espelho que tem em casa, e a gente às vezes não tem, porque foi a cultura da qual a mulher foi inserida. Então, é muito importante. Então, dá para fazer parceria com o Senac, com o SESI, assim, uma infinidade de parcerias e levar para empresas para compartilhar aí no Dia das Mulheres, no Dia das Mães, ou um dia só, porque a gente merece todos os dias. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem razão, Eliane, a gente merece todos os dias. Obrigada pela sua colocação, muito importante. Realmente, a gente saber que a gente merece também, saber dar a nossa resposta às imposições do patriarcado na nossa rotina é fundamental, né, para a gente se manter altiva. Crescendo aqui a listinha, pessoal. Quem mais?
Mais alguém? Ainda temos alguns minutinhos. Oi, pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Roberta? Sim. Isso. Sim, Desculpe, eu estamos te estou ouvindo. no trânsito, estou em deslocamento para minha casa, mas me apresentando, eu sou Roberta Oliveira, sou especialista em experiência do colaborador da Atlas Schindler, e fiquei bem feliz aí com as propostas de vocês, e eu queria compartilhar algo que eu fiz no passado. Ano passado eu trabalhava na fábrica em Londrina, e nós fizemos uma ação muito simples, que foi um painel com mulheres, assim, referência da empresa, para que elas pudessem se apresentar, e no final a gente abriu para perguntas e respostas. E foi muito bom, porque a gente conseguiu conectar as histórias ali do dia a dia. A gente sempre chamava palestrante, e quando a gente chamou, colocou como protagonista a nossa colaboradora, com a sua história de vida pessoal, profissional, isso foi muito bem aceito, tanto que as pessoas estão até comentando, vamos fazer de novo um painel. Então, como sugestão, eu trago para vocês essa proposta do painel, que a gente pode fazer em diversos formatos, desde da mulher até de geração, até de outros temas também de diversidade, na qual a gente convida os nossos colaboradores, né, abre ali para perguntas e respostas, e a gente acaba trazendo essa conexão maior entre o público. E demais, desculpe, eu não sei se vocês me incrível. ouviram bem aí, porque realmente eu estou no trânsito. Super bem. Ai, que bom. Super bem. Incrível, muito bom. É sempre bom ter ideias de como alcançar o pessoal de chão de fábrica, né? Muitas vezes isso é um desafio, as pessoas falam, puxa, o pessoal do administrativo, principalmente depois da pandemia, tem acesso, a gente escuta as pessoas falando, recebem e-mail, conseguem se conectar pelo Teams ou qualquer outra plataforma, mas não conseguem, o pessoal do chão de fábrica não consegue acessar com tanta facilidade. Isso. Por uma questão de Camila, recurso mesmo de trabalho. Desculpa, e trazendo essa questão do painel, nós fizemos um dialogando. E esse dialogando foi exclusivo para as mulheres. E de perguntas e respostas, na qual a gente convida a colaboradora ou o colaborador antes. Montamos uma mesa de café bem simples e abrimos ali para perguntas. E é tão bacana porque a gente sempre sente essa questão da proximidade, né? E as pessoas já vêm com algumas temáticas relacionadas à questão do dia a dia, de uniforme, da presença da mulher no chão da fábrica, de sugestões até de boas práticas aí dentro do mundo corporativo. Então, eu abro espaço também para o Dialogando, né, que é um bate-papo simples de perguntas e respostas que é conduzido pelo gestor e com o apoio do RH ou da área parceira do negócio. Legal. Legal. Deixa eu ver aqui, chegou uma pergunta. Isso. Oi, Marina. Um painel é você abrir para as suas colaboradoras, nesse caso que a Roberta expôs, e chamá-las para estar ali no palco, como se for o mesmo formato como se fosse um palestrante, mas nesse caso são as suas colaboradoras em um espaço aberto, para elas trocarem informação entre si, para elas se apresentarem para quem está ouvindo. Então, ao invés de estar um palestrante ali falando sozinho, é um painel, então ali no palco estão um determinado número de colaboradoras se apresentando, então elas que têm a interlocução ali de uma maneira bem pessoal. E eu fiz... E Camila, desculpa eu interromper, mas eu fiz tipo um roteiro. Eu convidei 4 mulheres que a gente considera de referência. Então, tinha 2 líderes e outras que não eram líderes na companhia. Fiz o script no sentido de dizer assim, olha, vocês têm 10 minutos, nesses 10 minutos eu quero que vocês apresentem de forma aspectos aí da vida pessoal e também tragam os seus principais desafios de carreira. Então, eu trouxe um pouquinho da mensagem que elas iam trazer, eu meio que conduzi. Então, elas se apresentaram, trouxeram os desafios de carreira e depois eu abri para perguntas e respostas. Uhum. Incrível. Olha só aqui no chat também, Carol Menezes, né? Falei certo. Aqui já oferecemos vale folga e a mulher poderia usar como bem quisesse. Era só combinar com os
tempo é melhor que um eu te amo. Né? Muito bem. Mais alguém, gente? Ainda temos alguns minutinhos. Acho que só estamos satisfeitos já? O que vocês acham? Acho que sim. Eu fiquei pensando que a Márcia falou, sabe? Eu estou fazendo um trabalho e daí as pessoas falam assim: se a mulher é muito nova, solteira, é porque ela é imatura. Se ela é casada. Desculpa, gente. Se ela é casada, é porque tem filho, e daí vai atrapalhar a carreira. Se ela é mais velha, é porque ela já passou o tempo dela. Então, não interessa a idade que a gente está, tem sempre os vieses que nos acompanham, não é mesmo? Então, achei bem legal trazer essa pauta da etaridade e pensando assim, em todos os aspectos, espectros de idade. Não, eu não consegui pensar ainda assim, o que poderia fazer internamente assim para trazer isso, não sei. Fiquei pensando, de repente, trazer pessoas das diferentes idades e para compartilhar a sua experiência e contar como tem sido, como tem vencido todos esses vieses e dificuldades. Ah, e tem mais outra, né? Se é divorciada também. Outro dia eu estava numa roda, a pessoa falou assim: duas pessoas, gente, de um grupo de 20 mulheres falaram assim, que o gestor falou: se você não tivesse feito isso, quem sabe você ainda estaria casada. Nesse nível, assim, do preconceito, entendeu? Tipo, foi dar um feedback de trabalho, de uma dificuldade que a pessoa teve, que todos nós temos em relação à questão de postura, comunicação, e atrelou isso ao fato dela ter se separado, entendeu? Então, achei assim, isso que eu acho que tem a ver com as microviolências que a gente vê. Então, eu acho que se abrir um espaço para essas mulheres falarem nessas idades e no Deus dá-me paciência por esse termo. É isso aí. Então, eu acho que seria legal, sabe? Não tinha pensado nisso. Eu queria realmente agradecer, no final das contas, porque foram ideias incríveis que eu vi aqui. Bom, fico feliz. Realmente, né, Mari? Eu vou ler aqui o que a Natália escreveu, mas antes é engraçado não é a palavra, mas é injusto, porque independente do recorte que a gente está, independente do gênero, independente da etnia, todos nós um dia chegaremos no pilar 50 mais. Mas a gente pouco fala, a gente pouco pensa Sim, no com nosso dia a dia de certeza. trabalho, né? Então tá aí, a Márcia trouxe uma provocação super pertinente. A Sim. Gabriela escreveu aqui, dá-me paciência, se der posto, eu agrido. E Não a vamos Natália reproduzir o colocou, modelo gente, masculino, né, de agressão. não podemos. Meditemos. Natália colocou, gente, não consigo abrir meu fone, mas acho que uma coisa legal de pontuar também é para tomarmos cuidado para não reproduzir alguns estereótipos em nossas ações. Por exemplo, ações que assumem que mulheres usam maquiagem podem segregar mulheres que não se sentem confortáveis com essa generalização que exclui elas do espectro feminino. Tem toda razão, Natália, toda razão. Uhum. Realmente, essa ação que a gente mencionou aqui é algo pensando no todo, sem recortes de gostos e preferências. É algo a se pensar. É algo que pode complementar essa ação com algo puxando exatamente isso. Então, se todos gostam e quem não gosta e quem prefere não usar, e como se conectar. Excelente pensamento, Natália. Muito obrigada. Complementando o que a Mari estava aí pensando sobre o que fazer, eu acho que essa ideia é bem legal da troca intergeracional. Tem algumas empresas que fazem isso até para discutir soluções. Eu não sei, Acho que cortou a para Márcia vocês? cortou para mim. Para mim Opa. cortou também.
Ah, voltou. Voltou. Vocês me Voltou. ouvem agora? Sim, temos 2 minutinhos ainda. Então vou rapidinho. Essa troca entre gerações é uma ideia excelente. Também programa de contratação de pessoas 50 a mais, um evento de reconhecimento da experiência das mulheres que já estão há mais tempo na organização, que tem mais de 50 anos. Tem muito trabalho para fazer, muitas possibilidades. Maravilha. Boa. E a Patrícia também escreveu, achei tudo ótimo, adorei as dicas. Já fiz show de talentos feminino. Trabalho Que ótimo. autocuidado, yoga, massagem e aula de dança. Olha só, várias coisas que já trouxeram aqui. Muito bacana, Patrícia. Obrigada, Patrícia de Vitor.